bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Estamos estudando o livro de Josué e que bom ter a sua companhia, que bom ver o seu desejo de aprender mais sobre a palavra, não simplesmente como uma curiosidade, mas como um projeto espiritual de entendimento daquilo que Deus fala, daquilo que Deus instrui, daquilo que Deus realiza. Então, quero convidar você a ter esse desejo mesmo, de um conhecimento mais de experiência do que intelectual. Claro que a gente pode conhecer intelectualmente as ciências bíblicas, tudo aquilo que diz da palavra, mas essa palavra precisa mudar a nossa vida. Convidar você que juntos nós supliquemos o Espírito Santo para que ele nos oriente no nosso estudo bíblico e nos faça aplicá-lo no nosso dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno de estudos, vamos anotar o texto que iremos estudar hoje. Anota aí, Josué, capítulo 19, versículos de 40 a 51. Josué, capítulo 19, versículos de 40 a 51. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Na sétima vez, a sorte saiu para a tribo dos Danitas, segundo os seus clãs. O território da sua herança compreendia Saraá, Estaol, Irsames, Salebim, Ailon, Gitla, Elon, Tamna, Acaron, Altessé, Gebeton, Baalat, Azó, Benebaraque, Bet-Remon, as águas do Jarcom e do Racom, com o território que está diante de Jope. O território dos Danitas, contudo, saíra pequeno. Então os Danitas subiram para guerrear contra Lessem, tomaram-na e passaram a fio da espada. Apossaram-se dela e aí habitaram, chamando-a Lessendan, conforme o nome de Dan, seu ancestral. Essas cidades, com suas aldeias, constituíam a herança da tribo dos Danitas, segundo seus clãs. Depois que a terra fora partilhada em herança, segundo seus territórios, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Conforme a ordem do Senhor, deram-lhe a cidade que ele pedira, Tamnat-Sare, na montanha de Efraim. Ele fortificou a cidade e ali se estabeleceu. São essas as heranças que o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, com os chefes da família das tribos dos israelitas, repartiram por sorteio em Silo, na presença do Senhor, na entrada da tenda do encontro. E assim acabaram de repartir a terra. Nós vamos perceber aqui, dentro do contexto da distribuição das terras, a conclusão com a terra que é dada a Josué. Mas, em primeiro lugar, vem a tribo de Dan. A tribo de Dan, ela tem uma característica até pelo nome, né? Dan significa juiz ou aquele que julga. Por quê? Até mesmo pela expressão que Raquel, ela disse quando Dan nasceu, Deus julgou a minha causa. Não é? Ela que vivia essa dimensão da esterilidade, e aí eram as suas escravas que davam filhos a Jacó, então ela se sente ali julgada na sua causa. Por isso Dan tem essa realidade. Então representa a justiça, né? Essa tribo, ela tem essa característica, mas também a tendência de fazer juízos precipitados. Quando a gente ouviu sobre a distribuição da terra aos Danitas, aqueles clãs que são descendentes de Dan, nós vamos perceber que eles fazem um juízo diante da impressão que eles ganharam um pequeno território somente, né, para o clã deles. Eles fazem um juízo muito rápido, né, e aí eles vão fazer um atalho. Eles vão conquistar aqui uma cidade, né, que não estava dentro da realidade distribuída para eles, a cidade de Lessem.
Depois eles vão dar o nome dela de Dan, né? Lesem Dan, o nome da tribo. Porém, eles vão escolher atalhos. E muitas vezes a gente vai percebendo aqui que espiritualmente nós temos uma tendência de deixar de lado aquilo que é dificultoso, aquilo que expressa dificuldade, não é? E aí o que acontece com Dan? Diante da dificuldade que estava diante deles, as cidades que ele tinha recebido, né, a tribo de Dan, eles escolhem o caminho mais fácil. Eles escolhem o caminho mais fácil. O que acontece? Eles não assumem a herança que eles receberam do próprio Deus. Eles não tomam posse da herança, né? Eles acabam migrando para o norte, né, onde conquistam ali essa cidade de Lesem, né? E aí a gente vai perceber muitas realidades complicadas que aconteceram a partir desse posicionamento, né, de conquistar essa cidade. E principalmente eles vão romper com algo que Deus designou para fazer algo que está na cabeça deles, meramente humano. E em vez de perseverar naquilo que Deus deu para eles e ali eles se estabelecerem, eles vão escolher uma terra mais fácil. Nem sempre o mais fácil, preste bem atenção nisso, nem sempre o mais fácil é o que vai trazer benefício, bênção, graça para nós. Na verdade, o caminho cristão, ele é o caminho da cruz, é o caminho da renúncia, é o caminho da decisão diária. Eu e você precisamos tomar uma decisão diária e não escolher o mais fácil. E o que acontece com a tribo de Dan, né? Ao não tomar posse da herança, ao fazer um juízo rápido e temerário, ao tomar uma decisão meramente humana, Dan vai se transformar, esse desvio vai gerar idolatria. No livro dos Juízes, no capítulo 18, o livro dos Juízes vai mostrar exatamente que a cidade de Dan se tornou o centro da idolatria. Imagina, não é? Por quê? Estavam fora da vontade de Deus. Sempre quando nós saímos da vontade de Deus, a gente cria ídolos. Ou a gente mesmo se coloca no lugar de Deus e se idolatra, ou idolatramos coisas, pessoas, realidades, pensamentos, ideias, ideologias. E a gente precisa estar muito atento e muito cuidadoso com isso, porque senão a gente cede espaço e aí dificulta a coisa. Dan se tornou um centro de idolatria. Isso aqui é muito sério. Portanto, nós devemos permanecer na vontade de Deus, ainda que ela nos custe, ainda que exija de nós renúncia, ainda que nós precisemos abraçar a cruz. Nós não devemos negar aquilo que é difícil, aquilo que é dificultoso. Isso é formativo para o nosso caráter, isso é formativo para o nosso crescimento espiritual. Aquilo que exige de nós esforço, aquilo que exige de nós conquista, exige de nós a decisão de sair de nós mesmos. Portanto, é importante que eu e você entendamos a mensagem que Deus está querendo nos revelar nesse final de partilha dessas terras, a partir da escolha errada de Dan. Por outro lado, nós vemos o resultado da humildade. Veja só, Josué, ele espera até o fim. Ele era o líder. Ele poderia ali pegar as melhores terras, ele poderia ali usurpar coisas que não eram estabelecidas e destinadas a ele. Ele poderia ali, né, escolher primeiro, eu sou o líder, eu estou à frente de vocês. Não, ele se colocou humilde, ele se colocou no último lugar, ele deixou para o último momento. E Deus exalta o humilde. Deus exalta aquele que se humilha. É esse o caminho que Deus vai fazendo. E Ele faz comigo, Ele faz com você. Nós devemos cultivar a humildade e devemos, dentro da humildade, ver-nos totalmente dependentes de Deus. Eu não quero fazer nada pela minha cabeça, eu não quero fazer nada diante das possibilidades que talvez até mesmo um cargo de autoridade me dê para que eu faça, ou o nome, ou a carteirada, não. Nós precisamos ser humildes. Não exigiu, não usurpou, não escolheu primeiro e Deus o exaltou. Isso é bonito de se ver, porque assim são os homens de Deus. E eles são modelos para nós. Eles são setas que apontam para a direção que nós devemos seguir. Olhar para Josué é contemplar exatamente isso. Um chamado que Deus nos faz, um chamado à humildade.
o chamado ao reconhecimento da dependência total de Deus, o chamado de abandonar-nos totalmente nas mãos de Deus. Ele confiou. No final, ele recebeu a terra, né, aquele lugar que ele desejava, né, que ele tinha pedido, Tanat Sari, né, na montanha de Efraim, e é lá que ele se estabelece com o seu clã, a sua família. Até porque Josué ele não era, né, filho de Israel, né? Ele não era filho de Jacó. Ele era o líder escolhido por Deus. E então ele é estabelecido ali nas estepes, nas montanhas, né, de Efraim. É importante que a gente perceba isso. Abandonar-nos na providência de Deus e saber que Deus cuida de cada detalhe. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? Decisões precipitadas podem colocar tudo a perder. Precisamos esperar, rezar, discernir e em Deus tomar as decisões acertadas. O Senhor chama a nossa atenção para essa tendência de deixar o que é exigente e abraçar o que é mais fácil. Porém, o chamado que Jesus nos faz é o da renúncia de nós mesmos, o abraçar a nossa cruz e segui-lo até o fim. A confiança no cuidado e na providência de Deus deve reger a nossa vida. Essa confiança, esse abandono, esse entregar-nos totalmente ao Senhor, esse é o caminho que nós devemos fazer. Nunca precipitar-nos nas nossas decisões, avaliar se a gente não está querendo escolher o mais fácil, deixando aquilo que é mais exigente. Para quê? Para que tudo que nós fizermos tenha o selo, a marca de Deus, da vontade de Deus. Dan abandonou ali o que ele recebeu por herança e tomou uma decisão errada e se tornou o centro da idolatria no meio daquele povo. E depois a gente vê Josué, humilde, confiante totalmente em Deus, que é modelo para todos nós. Vamos rezar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra que nos provoca, em primeiro lugar, a esperar, a confiar, a discernir, a rezar, para assim tomar as decisões que nós precisamos tomar em relação a tantos passos que às vezes nós devemos dar na direção da sua vontade. A sua vontade é exigente. O seu projeto para nós é um projeto de salvação, mas ele exige de nós renúncia, abraçar-nos à cruz, seguir os seus passos, mas, Senhor, sem a sua graça nós não conseguimos. O tempo que nós vivemos é o tempo onde as pessoas querem escolher o mais fácil, aquilo que é mais rápido, aquilo que muitas vezes, Senhor Deus, não demonstra que ali está a sua vontade, mas está a vontade humana de ter soluções fáceis e rápidas, mas não nos deixe cair nessa tentação. Conceda-nos a graça de entrar na forja, de sermos forjados por Ti e viver da maneira que o Senhor mesmo deseja que nós vivamos. Abraçados à sua cruz, renunciando-nos a nós mesmos e seguindo o Senhor até o fim. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, esse é o caminho que nós devemos fazer. É um caminho assertivo. Nós não erraremos. A gente precisa, às vezes, de tempo, de oração, de discernimento, de confiança para fazer as escolhas certas. Nunca escolhendo o mais fácil, mas escolhendo aquela que é a vontade de Deus. Deus abençoe você, a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.